Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo tem, mas quase ninguém entende: trauma. E calma, não precisa fazer cara de isso não é comigo. Porque quando as pessoas escutam essa palavra, elas pensam em tragédia cinematográfica, dramas gregos, caída de penhascos e incêndios emocionais e esquecem que traumas no mundo da neurociência e da psicanálise é muito mais simples e justamente por isso muito mais comum. Trauma não é sobre a intensidade do que aconteceu, é sobre a intensidade do que você sentiu e não conseguiu processar. Trauma é o excesso de carga emocional que o cérebro, naquele momento, não tinha maturidade para lidar. Trauma é o lugar exato onde o mundo foi demais para você. E por isso hoje você vai entender como um trauma nasce, como ele se instala, como ele vira padrão repetitivo e como ele molda sua realidade. E principalmente como ele pode ser desfeito. Porque sim, apesar de parecer que os traumas são tatuagens emocionais, eles são muito mais como adesivos. Grudam forte, ficam ali por anos, mas dá para tirar. Demora, às vezes, mas sai. E o nome dessa capacidade é neuroplasticidade emocional. É o poder do seu cérebro de se reconfigurar. E é isso que começa a acontecer quando você entende o que vamos falar hoje. Então, vamos começar pelo básico. Imagina você, pequenininho ou pequeno, vivendo a sua vida tranquilamente, comendo seu biscoito, assistindo um desenho e do nada algo acontece. Pode ser um grito, um susto, uma briga, alguém indo embora, alguém voltando, ou alguém não olhando para você quando você precisava. Não precisa ser grande. Trauma raramente é sobre o tamanho do acontecimento. Trauma é sobre o tamanho da emoção que você sentiu. E Freud explicava isso muito bem. Para ele, trauma é aquilo que o aparelho psíquico não conseguiu processar, aquilo que tinha emoção demais para a cabeça de menos. E Jung complementou dizendo que trauma vira sombra, vira complexo, vira aquela coisa que vive dentro de você e reage antes de você reagir. Agora, deixa eu te mostrar como isso acontece no cérebro. Quando você vive algo emocionalmente no cérebro, a primeira região que reage é a amígdala, não é a da garganta, é a do cérebro. Ela é como aquele alarme exagerado que toca até quando a cortina mexe. A função dela é detectar a ameaça e reagir rápido. Só que se for forte demais, a amígdala pega essa informação e registra. Isso aqui é perigoso, marca isso. E ela marca. Enquanto isso, outra região importante, o hipocampo, que é responsável por contextualizar as memórias, tenta organizar a história. Mas se a emoção for intensa demais, o hipocampo meio que dá uma travada, sabe? É como se ele dissesse: calma, eu não sei onde guardar isso, vou deixar isso aqui solto um minuto. E quando ele deixa solto, aquilo vira memória emocional. E memória emocional não é racional, não é organizada, não é lógica. Ela aparece quando quer, como quer e do jeito que quer. Aí, para completar esse trio, entra o córtex pré-frontal, a parte adulta, racional, sensata, ou pelo menos deveria ser. Ele é o gerente da empresa, mas diante de emoção forte, ele simplesmente desliga. E quando ele desliga, quem assume o volante é o sistema emocional infantil. Ou seja, diante de certas situações, você age hoje como uma criança que você era quando aquilo aconteceu. Isso é trauma. Trauma não é uma história. Trauma é uma reação psicológica. E aqui começa a parte que a psicologia analítica explica muito bem. Jung dizia que trauma vira complexo. Complexo é um mini eu, uma parte da sua psique que reage antes de você pensar.
aquela parte que some quando alguém te critica. É aquela parte que ataca quando você sente rejeição, ou aquela parte que se esconde quando algo parece difícil demais. Complexo é como um personagem interno criado pelo trauma, e ele vive dentro de você, esperando o gatilho certo para aparecer. E é claro, se um trauma não é integrado, ele vira sombra. Sombra é aquilo que você não quer ver em você. E quanto menos você olha para ela, mais ela manda em você. E agora vamos para a parte quântica. E não estamos falando em pensar positivo e virar milionário. A física quântica diz que você vive dentro de um campo de probabilidade. Nada totalmente fixo, tudo é potencial. E quando você vive um trauma, esse trauma colapsa uma parte específica da sua percepção. Ele cria um filtro. É como se você travasse uma probabilidade. A probabilidade da insegurança, da rejeição, do medo, do abandono, da escassez. E como seu cérebro é preditivo, e isso é ciência, ele passa a prever o que ele teme. Ele não reage ao mundo. Ele reafirma o mundo que ele aprendeu. Então, se lá atrás você aprendeu que não é suficiente, hoje seu cérebro vai filtrar assim: alguém não me respondeu, é porque eu não sou suficiente. Alguém olhou estranho, é porque você incomoda. Você não conseguiu algo de primeira, é porque você não merece. Não é verdade, mas é coerente. Porque a mente traumatizada, ela prefere coerência à felicidade. E agora olha isso, até os 7 anos, seu cérebro funciona predominantemente em ondas teta. Teta é o estado hipnótico, é onde tudo entra sem filtro, é onde tudo é verdade. E por isso, palavras moldam crianças, tom de voz moldam crianças, silêncios moldam crianças. E essas marcas viram padrões automáticos na vida adulta. E é aqui que entra um ponto muito importante. O trauma, ele não fica só na mente. Trauma fica no corpo. O corpo guarda aquilo que a mente não conseguiu entender. O estômago aperta, o peito fecha, o ombro tensiona, o diafragma trava, a respiração encurta. Isso é memória somática. O corpo, ele tenta terminar uma reação que nunca pôde terminar. Por isso, às vezes, você nem lembra do trauma, mas o teu corpo lembra. E agora a parte bonita. Tudo isso pode ser reprogramado. A neuroplasticidade diz que nada no cérebro é fixo. Nada. A ciência moderna mostra que até traumas profundos podem ser ressignificados quando você acessa memórias emocionais em estado de segurança. E quando isso acontece, o cérebro registra: isso aconteceu lá atrás, mas agora estou seguro. E quando ele diz isso, os padrões começam a se desfazer. E é aqui que entra algo que muita gente não entende. Pura repetição, muita repetição. É neuroplasticidade. Por isso eu repito conceitos aqui. Não é porque você não entendeu, é porque o seu cérebro ele precisa de repetição para trocar circuitos antigos por novos. Assim como você não fica forte malhando uma vez, você não cura o trauma ouvindo uma explicação apenas uma vez. Repetição é o treino da mente. Entende? E agora eu quero te guiar por um entendimento mais profundo. Trauma é uma tentativa de proteção sempre. Seu cérebro nunca quis te machucar, ele quis te proteger. Só que às vezes ele protege demais. É como um guarda-costas emocional que acha que qualquer coisa nova é perigo. Trauma é excesso de zelo. E cura é ensinar o cérebro a confiar de novo. E é aqui que entra uma parte espiritual linda. A cura emocional não é só reorganizar neurônios, mas é reorganizar energia.
Quando você vive um trauma, sua vibração baixa, seu campo eletromagnético muda. Seu coração, que tem um campo 5.000 vezes mais forte que o cérebro, registra aquilo. E quando você começa a reprocessar, esse campo se expande. E essa expansão cria coerência. E coerência energética gera coerência mental. E coerência mental cria coerência comportamental. A vibração muda a identidade. E agora eu queria que você fizesse uma pequena reflexão. Respira fundo e pergunta a si mesmo qual padrão emocional eu venho repetindo há anos. De onde esse padrão vem? Que idade eu tinha quando o meu corpo aprendeu isso? E principalmente, o que aquela versão de mim precisava ouvir que ninguém disse? Essa pergunta abre portas internas profundas. E no próximo vídeo, nós vamos ainda mais longe. Vamos falar sobre como entrar no estado mental perfeito para a reprogramação, o estado alfa, o estado onde o cérebro fica maleável, receptivo, reorganizável. Vamos falar sobre ondas cerebrais, neuroquímica, foco sustentável e percepção profunda. Vai ser um dos vídeos mais poderosos daqui do canal. Então, aproveita, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho e comenta aqui. Quero reprogramar as minhas emoções. Isso ajuda o canal, me ajuda e principalmente ajuda você a assumir esse compromisso interno. Você está no caminho certo. Seu cérebro está mudando, seu corpo está liberando e sua identidade está se reorganizando.